Salve Maria! É uma alegria falar para vocês neste dia de Santo Afonso Maria de Ligório, este grande doutor da Igreja. Santo Afonso, conhecido pela sua pureza, pela sua humildade, pelo seu amor à verdade, pela defesa do papado, ele tantas vezes defendeu o Santo Padre contra tantas heresias que iam de encontro e tentavam difamar ou tirar a autoridade do Santo Padre. Santo Afonso também é conhecido pela sua grande obra Teologia Moral, em uma época onde havia os dois extremos, né, os rigoristas, que exageravam no sentido do pecado e coisas que muitas vezes provavelmente não eram pecados, colocavam como pecado, até pecado grave, e os manuais rigoristas atrapalhavam muito, a ponto de levar as pessoas a duvidarem da misericórdia de Deus, a infelizmente tem uma visão equivocada de Deus. Então o rigorismo atrapalhava bastante. Isso muito é influenciado pelo jansenismo, né, que já era uma heresia, condenado pela igreja, ou seja, um, uma justiça que não se olha como uma justiça de fato de Deus, mas uma justiça meramente que acusa, mas que não leva em conta tantas outras coisas. Então, de um lado havia o rigorismo e de outro lado o laxismo, né? Ou seja, uma mente laxa, um ensinamento doutrinário bem relativista, onde tudo pode, aonde nada parece pecado. Então, esses dois extremos atrapalhavam muito o crescimento na virtude, a busca da confissão, também uma verdadeira liberdade interior. Então, a teologia moral, ela precisava deste grande ensinamento de Santo Afonso. E ele vai equilibrar as coisas. Ele faz a sua grande obra, Teologia Moral, que na época é aceita por muitas pessoas, mas perseguidas por tantas outras. Ambos os lados começam a atacar a, a grande obra de Santo Afonso, porque incomodou tantas pessoas que eram do lado do laxismo, né? Laxismo e como as pessoas do lado do rigorismo. Mas Santo Afonso insiste e depois, muitos anos depois, ele foi declarado doutor da igreja justamente por isso. Por isso ele é padroeiro dos moralistas, né? Ou seja, uma moral sadia, uma moral equilibrada, que leva de fato à santidade, né? Santo Afonso também muito humilde. Uma certa vez, porque Santo Afonso ele fundou os redentoristas, mas também foi perseguido dentro da sua própria ordem, né? Foi caluniado, perseguido por outras pessoas de ordens de fora, mas também pelos próprios irmãos da sua ordem. Então ele sofreu muitas humilhações, mas sofreu com paciência, com alegria. E uma determinada vez ele foi proibido até de ir até o Santíssimo Sacramento, porque toda vez que ele ia até o Santíssimo Sacramento ele levitava, né? Muitas vezes ele levitava. E uma certa vez, mesmo sendo proibido, ele saiu se arrastando, já muito enfermo, muito idoso. E quando ele lembrou que ele não poderia ir, pela questão da obediência, ele falou o seguinte, né? É melhor você estar aparentemente afastado de Deus, obedecendo, do que você estar aos pés do Senhor, desobedecendo. Entendam que ele usa a palavra aparência, ou seja, aparentemente a pessoa está longe de Deus. Mas é melhor aparentemente estar longe e obedecendo do que estando aos pés do Senhor a pessoa esteja desobedecendo. Então Santo Afonso preservava muito uma obediência santa, uma santa obediência. Santo Afonso também ele era um homem de muita ascese. Além de ser um homem místico, era um homem que se penitenciava profundamente, né? A ponto de flagelar-se, de muitas vezes sair sangue mesmo nas suas penitências. Um homem que era incansável na busca da salvação das almas e na glória de Deus.
ele escreveu grandes tratados, né, sobre diversos assuntos, né, em média 111 livros, entre os quais a gente pode destacar o grande livro Glórias de Maria. O Glórias de Maria, ele é um livro tão belo que o próprio Santo Afonso, né, já bem idoso, já bem enfermo, ele pediu para que lesse algum livro para ele sobre Nossa Senhora, algum livro que pudesse o fazer lembrar da vida eterna. E quando leram Glória de Maria, ele começou a chorar e ele perguntou quem escreveu, né, tão grande obra. Perdão. E falaram que tinha sido ele e ele ficou meio sem jeito, meio errado. Ou seja, o próprio livro que ele escreveu tocou aquele homem profundamente. O Glórias de Maria, que eu indico para vocês também, que eu já li. E quando eu li esse livro, quando eu fui lendo na Capela do Santíssimo, né? E quando eu terminei de ler o livro de Glórias de Maria, era como se eu estivesse me despedindo de alguém. Porque é tão profundo o livro, como todo livro de Santo Afonso é desse jeito, né? Tem um livro Preparação para a Morte, onde ele vai fazer grandes meditações sobre o nosso fim último, a hora da morte, como se preparar, o que acontece naquele momento da angústia da morte. Ele vai meditar isso. Depois ele vai falar sobre o juízo final, o juízo particular, sobre o inferno, né, sobre os novíssimos. Dentro do livro Preparação para a Morte, ele vai abordar tudo isso sobre os novíssimos. Então você leigo, também os sacerdotes, os seminaristas, qualquer pessoa que seja, esse livro Preparação para a Morte vai trazer um grande bem espiritual. Um outro livro maravilhoso é o livro Máximas Eternas. Então, tem tantos livros dele maravilhosos, né, que eu vou estar indicando aqui para vocês, tá bom? Tem um livro também sobre a vida dele, que escreveram, né? Um livro que o Centro Dom Bosco trouxe para nós na campanha sobre o livro Teologia Moral. Eles editaram esse livro, do francês para o português. E tem outros maravilhosos livros, eu vou mostrar aqui para vocês. Aguardem aqui um pouquinho, que eu já falava, né? O Glórias de Maria, que foi pela minha biblioteca católica. O livro A Selva, que é sobre os sacerdotes, sobre a dignidade, sobre a responsabilidade. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses livros, tá bom? Que cada livro desse merece vídeos de horas. A Escola da Perfeição Cristã, que é um compilado dos escritos de Santo Afonso, nos indicando esse caminho de santidade, perfeição. Por isso o nome Escola da Perfeição. Um livro de mais de 500 páginas. Tem outros livros maravilhosos, como o livro Encarnação, Nascimento, Infância de Jesus. Era um dos temas que Santo Afonso meditava muito, né? Que era sobre o mistério da encarnação. Pela editora Imaculada. Eu já li ele, mas por outra edição. Aí depois comprei da edição Imaculada. Santo Afonso Maria de Ligório também tem uns tomos, são 3 tomos, sobre o ano litúrgico, né? Sobre os anos litúrgicos. São 3 tomos, maravilhosos também. Tem esse pequeno livro, tratando sobre os novíssimos ainda, o tempo e a eternidade. Vejam como é caro esse tema sobre os novíssimos, né? Para Santo Afonso. Uma Estrada de Salvação, que também vai trabalhar a questão dos novíssimos, sobre céu, inferno e purgatório, né? A meditação sobre as verdades eternas. Tem um livro de Bem com Deus, que vai meditar sobre a vontade de Deus, sobre o amor dele, por nós, da editora Santuário. Tem um livro Preparação para a Morte, que
que eu falava aí no início, né? Maravilhoso livro. Vocês podem ir compartilhando, tá bom? Esse vídeo aqui. Tem um livro maravilhoso, que aqui eu não comprei na Editora Imaculada, mas foi na Livraria Imaculada, que é A Verdadeira Esposa de Cristo. Um dos melhores livros que eu achei de Santo Afonso. Perdão pelo barulho. Se assustaram aí, hein? A Verdadeira Esposa de Cristo é um livro bem antigo, né? As letras bem mais antigas do formato. Aqui ele escrevendo para as religiosas, mostrando o caminho de santidade da vida religiosa, né? Para as irmãs. E tem o volume 1 e o volume 2, certo? A Verdadeira Esposa de Cristo. Está bem apagado aqui, mas é um tesouro esse livro. A Verdadeira Esposa de Cristo. Esse livro é mais difícil de achar. Eu tive muito trabalho para encontrar eles na época. Mas encomendei pela livraria. Não foi pela Editora Imaculada, foi pela livraria do Hesed. O livro A Oração. Santo Afonso fala que todos os pregadores têm que falar muito sobre isso nas suas pregações, ser incansável esse tema, e a vivência mais ainda, né? Ainda sobre o tomo, as meditações, né, sobre o ano litúrgico, tomo 1, tomo 2 e o tomo 3. A meditação sobre o Sagrado Coração de Jesus, também de Santo Afonso. Ainda sobre o tomo, né? São 3 tomos, as meditações. Os Máximas Eternas não estão aqui comigo, tá emprestado, né? Mas não tem como mostrar, não. O livro Máximas Eternas. E o livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse outro livro aqui é profundo demais. Aqui é um grande caminho de santificação, meditar sobre a paixão de Cristo. Já nos ensinava Santa Teresa de Ávila, da qual Santo Afonso era muito devoto mesmo. E, que eu já mostrei para vocês em outros momentos, o livro Teologia Moral. Esse livro aqui eu procurava há muitos anos e, graças a Deus, o Centro Dom Bosco, ele produziu essa obra maravilhosa, né? Teologia Moral, que precisamos demais desse tema, né? Estudar mesmo, faz um bem enorme para nossa alma. Teologia Moral, volume 2, e agora o Centro Dom Bosco hoje mesmo, o Centro Dom Bosco está lançando a campanha Teologia Moral, volume 3, e tem também o livro Práticas para os Confessores. Então aqui é um pouquinho dos livros de Santo Afonso. Tem ainda um outro, deixa eu ver aqui. Só um instante para vocês. Pronto, tem um livro. Santo Afonso também era um grande poeta, além de escritor, né, mas um grande poeta e músico. Aí tem aqui as poesias e as canções de Santo Afonso Maria de Ligório. Vocês estão dando para ver? Em formato de caderno, né? Pela própria editora Santuário. Tem outros, mas não estão aqui acessíveis, tá bom? No momento. Então são a dica que eu deixo para vocês. Um abraço, um ótimo dia. Santo Afonso Maria de Ligório,